dia para você! Uma excelente segunda-feira. Nesta segunda-feira nós vamos falar a respeito de duas funções. Quero você com a sua lição na mão, acompanhando junto comigo o nosso estudo de hoje. Quando nós vamos ao livro de Levítico, nós podemos classificar as leis que estão ali, porque são várias, né? Em leis cerimoniais, civis e morais. Vamos começar explicando cada uma delas. Primeiro, as leis cerimoniais. Elas incluíam todos os sacrifícios ali que apontavam para a segunda vinda de Jesus e também os dias de festa. Tudo isso acabou quando Jesus morreu na cruz do Calvário, porque não fazia sentido fazer sacrifícios que apontavam para a cruz depois da cruz. Então, essas leis cerimoniais acabaram ali. Depois veio, então, as leis civis, ou juízos. Elas se baseavam nos 10 mandamentos e eram usadas pelos juízes ali do povo de Israel para condenar ou absolver alguém no tribunal de Israel. Ao contrário da lei moral, que foi escrita pelo próprio Deus e guardada dentro da Arca da Aliança, de tão importante que ela é, a lei civil, ela era colocada, então, ao lado dela, ao lado da Arca da Aliança. Elas tornavam a aplicação dos 10 mandamentos bastante prática, para que pudessem ser usadas aonde? No sistema jurídico de Israel, para que pudesse ali haver essa, então, coordenação, né? Hoje nós temos também as leis do nosso país, e baseados nessas leis é que ocorre o quê? Condenação, absolvição. Da mesma forma acontecia com o povo de Israel, baseado nas leis civis. E por último, os 10 mandamentos, que são as leis morais. Essas leis escritas pelo próprio Deus numa tábua de pedra mostram o quê? Que essa lei, ela é imutável, não tem o que mudar, não tem como tirar uma palavra, alterar nada, imutável, e é eterna, para todo o sempre. Ela não tem prazo de validade. Então, essa lei escrita pelo próprio Deus na pedra, ela é eterna e imutável. Essa é a lei ao qual nós vamos nos concentrar no estudo desta semana. Os 10 mandamentos podem ser lidos em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Eclesiastes 12, 13 também nos diz que obedecer à lei moral é o dever de cada pessoa. Não é o dever do povo de Israel, não era o dever daquele período, não é o dever do Antigo Testamento, é o dever de toda pessoa, de toda humanidade, até o fim dos tempos. A lei claramente tinha uma função muito importante relacionada ao quê? Ao Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele explica, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 24, ele diz o seguinte: a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos santificados pela fé. Embora a lei ela não forneça a solução para o pecado, ela funciona como um espelho e ajuda nós a enxergarmos a nós mesmos como Deus nos vê. Quando nós vemos ali perante a lei o quão pecadores, o quão falhos, o quanto nós temos errado, realmente pisando na bola todos os dias por conta dos mandamentos ao qual nós não guardamos, nós vemos o quanto nós somos sujos perante Deus. E ao olhar essa lei, reconhecemos aquilo que realmente somos e então vemos como Deus nos vê. Mas diferente daquilo que nós sentimos, Deus sente o quê? Amor, vontade de perdoar, vontade de transformar, e nós muitas vezes apenas sentimos culpa. É verdade que existem algumas leis, como civis ou juízos, que não se aplicam diretamente a nós hoje, pois foram criadas diretamente, especificamente para o povo de Israel. Mas, mesmo elas contêm princípios encontrados nos 10 mandamentos. A fé em Jesus e em sua justiça não é desculpa para violar os mandamentos. O apóstolo Paulo encoraja o povo de Deus a cumprir sua lei.
Lá em Romanos, capítulo 3, verso 31, ele diz o seguinte: anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Sem os 10 mandamentos, a existência de Levítico não faz sentido. E a propósito, nem a existência do Evangelho. Afinal, se não existe lei, não existe pecado. Se não tem pecado, não tem necessidade de um Salvador. Por isso que tudo isso está uma coisa ligadinha com a outra e por isso é importante nós termos essa consciência para continuarmos guardando a lei de Deus. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.